Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz. Mais uma semana com os nossos estudos. Nós vamos ver aí uma série de estudos sobre oração, sobre o que a Bíblia nos ensina, sobre orar, como orar, né? Por que orar? A Bíblia, ela traz muitos ensinamentos nessa área, porque a oração é fundamental na nossa vida cristã. A oração é aquela maneira que nós conversamos com Deus, né? E essa conversa eu falo e eu também escuto, né? Deus também fala comigo e a Bíblia nos ensina os princípios, ensina o que significa, ensina como, ensina por quê, né? A Bíblia, ela é recheada de ensinamentos sobre a oração. E quando nós entendemos isso, nós vamos entendendo o quanto Deus sabe o que é importante para nós, que a oração, ela é fundamental para a nossa vida como um todo, né? Então, eu acredito que essas semanas, onde nós vamos olhar para a Bíblia e aprender aquilo que ela tem a ensinar sobre a oração, nós temos uma grande oportunidade de crescer nessa prática diária, nessa prática de vida com Deus. Então, eu quero ler aqui alguns versículos que estão em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, nós vamos ler os versos 15 até o 19. Essa série de estudos, eu estou baseando esses estudos num livro que chama Oração, do Timothy Keller. Esse autor, ela tem até uma partezinha maior aqui, o título, deixa eu só confirmar aqui para vocês. Oração, Experimentando Intimidade com Deus. Esse é o título do livro, Oração, Experimentando Intimidade com Deus, do Timothy Keller. Esse autor, se você tem procurado aí um bom livro para ler, qualquer livro desse autor, você vai valer muito a pena essa leitura. Ele é muito bom. E esse livro eu não conhecia, eu comecei a ler para a gente ir vendo aqui, né, nos estudos das nossas células, e eu estou achando ele fantástico. Eu acredito e espero que você também goste e acompanhe aí esses estudos, porque eu acredito que a gente tem muito a aprender. Em nome de Jesus. Efésios capítulo 1, versos 15 a 19, diz assim, o apóstolo Paulo falando para a igreja em Éfeso, né? Por isso, desde que ouvi falar sobre a fé de vocês no Senhor Jesus e em seu amor por todo o povo de Deus, não parei de dar graças por sua vida, lembrando-me de vocês em minhas orações. Peço sempre que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, possa dar-lhes o espírito de sabedoria e revelação, a fim de que vocês venham a conhecê-lo melhor. Oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas de sua herança gloriosa no seu povo santo, e seu grande e incomparável poder para nós que cremos. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para os cristãos ali da igreja que ficava na cidade de Éfeso, e ele fala algo bem interessante, que a gente pode ver se repetindo em muitas cartas para muitas igrejas em outras cidades. Ele fala primeiro que ele orava muito por essas igrejas que ele tinha ali contato, ele orava pelas pessoas, ele sabia o que elas estavam passando, e ele então, aqui, a gente vai olhar mais especificamente para esse texto, ele pede algo muito específico, né? Ele diz lá no verso 17, ele diz assim, peço sempre que vocês venham a conhecê-lo melhor. Então, o apóstolo Paulo, ele pede para que aquela igreja, aquelas pessoas, aqueles cristãos, que eles pudessem conhecer a Deus melhor. E isso era algo que Paulo sempre orava nas suas orações para as outras igrejas também, para outros cristãos que ele se comunicava por carta, para os amigos que ele tinha, né?
ele orava para que aquelas pessoas conhecessem a Deus melhor. Ele sabia do que aquelas pessoas passavam. E ele não orou pedindo para que Deus mudasse as circunstâncias que estavam difíceis na vida daquelas pessoas. Eles viviam, por exemplo, em muitos perigos e dificuldades. Eles enfrentavam perseguição por causa do Evangelho. Eles enfrentavam perseguição, morte por enfermidade, opressão por forças poderosas, separação de entes queridos, porque muitas vezes eles tinham que fugir porque eles eram perseguidos. Na verdade, eles viviam uma condição muito menos segura do que nós. Situações onde eles passavam fome, onde eles passavam perseguição, perigo de morte, né? Porém, nas orações, e a gente viu aqui nesse texto, esse exemplo de oração que Paulo faz, ele, por exemplo, não pedia para que, por exemplo, o Deus viesse, mudasse a política, as autoridades, colocasse um imperador melhor, não pedia, por exemplo, para proteção, não pedia pão para a próxima refeição, não ora pelos bens, né? Porque o apóstolo Paulo ele tinha uma visão muito mais ampliada da situação. Ele sabia de tudo que eles tinham necessidade, de tudo que eles precisavam. Mas a prioridade da oração do apóstolo Paulo não estava nessas coisas. Para que Deus viesse e agisse, resolvendo as dificuldades, os problemas, as necessidades que essas pessoas tinham, né? É errado orar por isso? Não, e o apóstolo Paulo sabia que não. Ele sabia, por exemplo, que o próprio Jesus, e a gente viu isso na oração do Pai Nosso, né? Que Jesus ensina a pedir pelo pão de cada dia. Que Jesus ensina, por exemplo, a orar para livrar do mal, né? Então, não tem nada de errado em pedir essas coisas. Mas o apóstolo Paulo, na verdade, ele orava dessa maneira porque ele entendia que existia algo que era prioridade, muito acima de resolver problemas, que está muito acima de resolver as necessidades, que está muito acima de todas as coisas que nós precisamos. E que é isso, né? O que está acima de tudo isso? Porque normalmente, quando a gente passa na nossa vida, a gente passa por dificuldades, por problemas, a gente tem situações preocupantes todos os dias, né? E a oração é um espaço para que a gente abra o coração, para colocar diante de Deus cada necessidade, cada preocupação, cada problema. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está colocando uma prioridade que precisa estar no nosso coração. Porque muitas vezes, eu queria que você refletisse um pouquinho sobre o tipo de oração que você tem feito. Muitas vezes nós caímos de uma maneira, às vezes até sem perceber. Nós caímos num tipo de oração de pedir, sabe? Aquela oração de que eu tenho uma lista de necessidades, eu tenho uma lista de pedidos e está aqui, Senhor. Eu estou apresentando aqui ao Senhor, né? A oração, ela é isso também, pedir, sim, a Bíblia, ela está recheada de textos que nos convidam a entrar na presença de Deus com petições, com súplicas, né? Apresentando as necessidades que nós temos, apresentando as angústias do nosso coração. Mas aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo que existe algo que está acima de tudo. E que, na verdade, não só é prioridade, mas é a base para todo o resto. É a base para tudo na nossa vida. E aí ele diz lá no verso 17, que ele diz que aquilo que é prioridade, acima de todas essas coisas, e a base para tudo, é conhecer a Deus melhor. E aí o apóstolo Paulo continua explicando como isso pode ser, né, realizado. Ele ora dizendo, para que vocês conheçam a Deus melhor. E eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados,
A Bíblia, ela fala que o coração, ele é o centro que controla todo o nosso ser. Ela usa essa figura, né, de linguagem aí do coração como sendo aquilo que controla a nossa vida, sendo aquilo que é como se fosse o núcleo, o centro, né, da nossa vida. Por isso que a Bíblia apresenta o coração como foco onde Deus ministra, né? E aí ele fala então que no coração, né, que é a maneira como a Bíblia apresenta, né, essa figura de linguagem, que é no coração que nós temos guardado os compromissos mais importantes, os afetos mais profundos, as esperanças mais básicas que controlam os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, e ter os nossos olhos do coração iluminados é uma verdade que significa que é como se Deus penetrasse, entrasse ali, tivesse acesso à nossa vida e de uma maneira muito profunda, né, e pudesse nos transformar de uma maneira integral, de uma maneira plena, completa. Então, Deus tendo acesso ao nosso coração, iluminando os olhos do nosso coração, como o apóstolo Paulo pede. É como se ele estivesse pedindo que nós possamos conhecer a Deus melhor, né? E que ele venha e tenha acesso ao mais profundo do nosso ser e transforme a nossa vida e fale conosco de uma maneira plena, que fale conosco de uma maneira que nós possamos ouvir, que nós possamos viver, que nós possamos praticar. Então, ali o apóstolo Paulo, ele está dizendo que quando os nossos olhos são iluminados, né, é como se nós recebêssemos uma manifestação de Deus na nossa vida. E que nós pudéssemos, a partir disso, conhecer a Ele de uma maneira muito mais profunda. Que nós pudéssemos viver essa transformação de dentro para fora, né? Não uma transformação externa, né? De regras, por exemplo, que eu posso, que eu não posso, para eu ser uma pessoa boa eu faço isso, para eu ser, né? Não são parâmetros ali para a gente ir identificando e mudando de fora para dentro. A Bíblia diz que a transformação é de dentro para fora. É uma transformação no mais íntimo do nosso ser. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E quando Deus vai realizando isso, mais nós vamos conhecendo a Ele. E o desejo do coração do apóstolo Paulo, o desejo, né, e ali o foco da oração dele é de que nós conhecêssemos a Deus melhor, de uma maneira mais profunda, que ele tivesse acesso à nossa vida. E aí, por que isso é prioridade? Talvez isso seja mais fácil da gente entender, né? Porque Deus, ele fala, a Bíblia fala, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. É prioridade, né? E é isso que coloca toda a nossa vida no lugar certo. Quando Deus, ele está como prioridade na nossa vida, acima de tudo, acima de nós mesmos, acima de tudo, todo o resto fica no lugar correto. Tudo entra em equilíbrio. Tudo entra de uma maneira plena e a nossa vida, então, é conduzida de uma maneira plena. Porque Deus está no centro, Deus está no lugar que ele precisa estar. Agora, isso também de conhecer a Deus melhor, que é a oração do apóstolo Paulo, é a base de tudo, porque quando nós temos os nossos olhos iluminados, quando nós buscamos conhecer a Deus melhor, quando o nosso foco prioritário é conhecer a Deus melhor, acima de pedidos, de súplicas, de necessidades, vai havendo uma transformação na nossa vida e as circunstâncias também começam a ter uma nova... nós começamos a olhar as circunstâncias de uma maneira diferente, né? E por que isso? Quando nós temos como base conhecer a Deus melhor,
Nós olhamos para as coisas de fora sob a ótica de Deus, com os olhos iluminados do nosso coração, pela ótica de Deus. Então, antes, quando a gente via uma situação pelos olhos naturais, aquela situação podia se agigantar diante de nós, né? É muito difícil. Meu Deus, eu vou me desesperar. Olha que situação terrível. Mas quando a base da nossa vida é conhecer a Deus melhor, nós começamos a ter os nossos olhos iluminados, né, do nosso coração, do nosso ser, a maneira como nós olhamos e compreendemos aquilo que está diante de nós. Essas situações podem até se agigantar. Mas qual é a verdade do nosso coração? Qual é a verdade que está instalada dentro de nós? Deus é infinitamente maior do que essa situação. Para Deus não existe nada que seja impossível. Então, por mais difícil que seja essa situação, por mais impossível que ela seja de resolver com as minhas forças, eu sei, porque dentro de mim existe essa verdade e essa convicção de que Deus é maior. Deus é muito mais poderoso, infinitamente mais poderoso do que essa situação, e Ele vai mudar essa situação, Ele vai agir nessa situação. Ele vai fazer com que essa situação, além de ser resolvida, ainda vai ser usada para o meu bem. Né? Então, o apóstolo Paulo estava dizendo isso, que mais importante do que orar e pedir que a situação, que as circunstâncias mudem, mais importante que isso, né, e que está em primeiro lugar antes de orar sobre as situações, é você buscar conhecer a Deus melhor. É você orar e deixar que Ele ilumine o seu coração. Para que dentro de cada um de nós exista a verdade plena de Deus, que vai fazer com que nós enxerguemos e compreendamos as coisas fora de nós de uma maneira completamente diferente do que se nós fizéssemos isso com os nossos olhos naturais, que são tão limitados, que são tão frágeis. Né? Agora, se nós nos focarmos e focarmos a nossa oração simplesmente em pedir que as coisas se resolvam, que Deus haja nas situações, né? Quando, imagina um cenário, se as coisas estiverem bem tranquilas, né? Se tudo agora, imagina que agora, nesse momento, todas as circunstâncias sejam favoráveis. Você não encontra nenhum problema, nenhuma dificuldade. Se aquela verdade que o apóstolo Paulo está dizendo, né, de nós buscarmos conhecer a Deus melhor, de nós termos o nosso coração iluminado, se nós não fizermos isso, as situações favoráveis vão fazer com que haja sobre nós um excesso de confiança e uma indiferença espiritual. Né? Quem precisa de Deus? Será que eu preciso orar? Para que eu vou orar? Se as situações estão perfeitas, ótimas, não tem nada de problema. Né? A gente toma o controle da situação. E, na verdade, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, quando o nosso foco, a nossa prioridade é conhecer a Deus melhor, então, quando as coisas estiverem bem, Deus vai ser adorado e louvado. Porque graças a Ele as coisas estão bem. Quando as coisas estão difíceis, glória a Deus, graças a Deus, porque eu tenho um Deus que me ampara, eu tenho um Deus que cuida de mim. Então, independente do que está fora de nós, a adoração a Deus, o amor a Deus, a convicção de quem Deus está dentro de nós. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos ser levados pelas circunstâncias, mas devemos sim ser conduzidos por amor a Deus, por priorizar a Deus, por buscar conhecer a Deus cada dia um pouco mais. Buscar conhecer a Deus melhor, de uma maneira mais profunda. Vamos mudar o cenário. Vamos tirar o cenário do que estava tudo bem, né? Vamos colocar um cenário bem difícil. As coisas estão complicadas. Eu tenho situações na minha vida que eu não consigo resolver. Está tudo muito complicado. Se eu não busco de uma maneira prioritária a Deus, o que as circunstâncias vão fazer comigo? Elas vão me desesperar.
Elas vão trazer desânimo sobre a minha vida. Porque eu olho, para o lado que eu olho, tá difícil. Para o lado que eu olho, as situações estão complicadíssimas. O que isso vai gerar dentro de mim? Desespero. Não vou conseguir, vou desistir, não tem mais jeito. Né? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a base, a prioridade é conhecer a Deus. É deixar que Ele ilumine os olhos do nosso entendimento, do nosso coração. Que nós tenhamos como prioridade isso, porque todo o restante vai se submeter a esse entendimento, a essa revelação, a quem Deus é e quem Deus é dentro de nós. De viver essa verdade de Deus, de conhecer a Ele. A gente confia nas pessoas que a gente conhece. Eu acho que é praticamente impossível você confiar a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida de algo precioso seu, a alguém que você simplesmente encontrou agora. Não sabe quem é. Você não sabe se essa pessoa é de confiança ou não. Agora, se você conhece a pessoa, de viver com ela, de conviver com ela, se você conhece o caráter dessa pessoa no dia a dia, você tem confiança. Né? Assim é a relação que Deus deseja ter conosco. Agora, como é que nós vamos confiar em Deus? Como é que nós vamos confiar a nossa vida a Ele, as circunstâncias da nossa vida, as situações diárias, se a gente não conhece? Então, o convite aí, né, o centro dessa oração que o apóstolo Paulo está falando, é explicando isso. Nós precisamos conhecer a Deus. E quanto mais nós vamos conhecendo a Deus, mais nós vamos confiando nele, mais nós vamos entregando a Ele toda a nossa vida, tudo que está ao nosso redor, entendendo que Ele é capaz de todas as coisas. E Ele é capaz de realizar grandes coisas na nossa vida porque Ele nos ama. Porque Ele é o nosso Pai. Conhecer a Deus. Deixar Ele iluminar o nosso entendimento. Então o apóstolo Paulo ele está aqui ensinando algo muito, muito maravilhoso sobre a oração. Que ele não via a oração como um simples modo de obter as coisas de Deus. Mas ele via a oração como uma maneira de obter mais do próprio Deus. De adquirir esse conhecimento. E esse conhecimento de viver com Deus, de conhecer a Deus, de deixar também que Deus ilumine o nosso entendimento. Que Deus haja, né, dentro de nós. Dentro de nós. Começa lá dentro. E aí, então, tudo que está fora, nós começamos a olhar pela perspectiva de Deus, pela ótica de Deus, porque Ele ilumina o nosso entendimento. Então, sobre essa oração que o apóstolo Paulo faz, nós podemos aprender que a prioridade, acima de todas as coisas, mesmo acima das súplicas, de apresentar as suas necessidades a Deus, que são todas legítimas. A Bíblia nos ensina a fazer isso. Mas a Bíblia também nos ensina sobre o que é mais importante. O que é a base para todo o resto, que é conhecer a Deus. E nós podemos fazer isso através da oração. Através de falar com Ele. Através dele falar conosco. Então a oração, ela é sim uma maneira de nós apresentarmos o nosso coração a Deus, de apresentarmos as nossas necessidades a Deus, mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma maneira de conhecermos a Deus, de termos mais de Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine, né, dia a dia, cada dia, a crescermos na oração, a crescermos no nosso relacionamento íntimo e profundo e pessoal com Deus, em nome de Jesus. Vamos orar um pouquinho? Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada pelo teu cuidado por nós. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso que se revela a nós
que quer falar conosco, que quer se relacionar conosco. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor deixou a oração para que nós pudéssemos abrir o nosso coração ao Senhor, para que nós pudéssemos falar com o Senhor, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Mas, Pai, como nós vimos aqui na vida do apóstolo Paulo, na maneira como ele aprendeu do Senhor sobre a oração, que nós também possamos aprender, Pai, aquilo que é prioritário, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar sobre o mais importante, aquilo que é a base para todo o resto, que é conhecer ao Senhor, que é buscar te conhecer cada dia mais, de uma maneira muito mais íntima e profunda. Que os nossos olhos espirituais, do nosso entendimento, do nosso coração sejam iluminados. Que o Senhor faça a sua obra, Senhor, dentro de nós, de transformação a cada dia, em nome de Jesus. Nós oramos por isso. Oramos para que o Senhor nos ajude, Senhor, para que nós possamos crescer um dia de cada vez, um dia mais. Como lá a tua palavra diz, subir de um degrau de glória a outro degrau de glória, a outro, nessa caminhada nossa com o Senhor. Que nós possamos buscar, Pai, na nossa vida de oração, colocar aquilo que está em primeiro lugar, acima de todo o resto, que é conhecer ao Senhor. Nos ajuda nisso, nos abençoe nisso, Pai. É a nossa oração nesse dia. Eu quero também orar por cada um desses meus irmãos que estão aqui assistindo, sendo ministrados, que o Senhor alcance cada vida, cada lar, trazendo sobre cada um deles, Pai, essa presença gloriosa, a sua presença que transforma, que age, que toca a nossa vida. Vem, Senhor, sobre cada um, é o que eu peço nesse dia, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue ensinando a cada um de nós, né? Aquilo que é a verdade dele, cada convicção, cada direção, cada palavra que ele tem para ministrar na nossa vida, que ele faça isso, que nosso coração esteja completamente aberto, sensível à voz dele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Se Deus quiser, semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.